Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa aula sobre respiração celular. Já antecipo para vocês que, por finalidade didática, eu vou subdividir o tópico de respiração celular em 4 videoaulas, tá bom? Essa primeira aqui eu vou apresentar os conceitos gerais que vão nortear aí o estudo do processo de respiração celular e também comento aqui do processo de glicólise. Na aula subsequente a esta, eu comento sobre o processo fermentativo e encerro com as 2 últimas aulas comentando sobre o processo que é denominado como ciclo do ácido tricarboxílico, comumente conhecido por vocês como ciclo de Krebs, e encerro aqui a nossa análise da respiração celular comentando sobre a cadeia transportadora de elétrons, tá bom? Enfatizo aqui que eu agradeço muito às professoras Ana Paula de Matos Areias Dal e a professora Ana Carolina Galvão, ambas docentes da Universidade Federal do ABC, que foram as pessoas assim que me nortearam bastante aqui no estudo da bioquímica e espero que a aula seja bastante proveitosa a todos vocês. Eu acho que é bacana destacar aqui que a finalidade dessa videoaula é simplesmente fazer aí um processo de revisão e direcionar vocês, mas pegar o livro didático, lê-lo, consultar o professor e, sobretudo, exercitar é importante, tá bom? Então vamos lá? Eu queria já destacar que a nossa primeira premissa, antes de começar aí a falar do processo de respiração celular propriamente dito, é compreender o que é metabolismo energético. E o metabolismo ele pode ser aí, de maneira bem simplificada, conceituado aí como um processo que está atrelado com uma intensa e incessante atividade, na qual ocorrem aí transformações químicas nos seres vivos. Em outras palavras, a gente pode compreender o metabolismo como um conjunto de reações químicas que acontecem no organismo vivo, tá bom? E, além disso, vale se enfatizar que, quando a gente pensa em reações metabólicas, elas são agrupadas em 2 grandes grupos. O primeiro é denominado como reações anabólicas, ou também chamada aí de reações de síntese, que basicamente parte da premissa que você pega moléculas muito menores e transforma em moléculas maiores. Já fazendo um link aí com nossas aulas lá de bioquímica celular, seria quase que equivalente a nós pensarmos em pegar os monômeros e transformar em macrômeros, tá bom? E aqui exemplifico como base a formação de proteínas, que a gente já sabe lá que se dá através das ligações peptídicas, na qual você liga um aminoácido ao outro. E tem-se aqui o processo de fotossíntese. E o segundo conjunto de reações que caracteriza o metabolismo são as reações catabólicas. As reações catabólicas elas podem ser conceituadas aqui como reações de degradação. Isto é, são reações na qual agora você pega uma macromolécula e vai transformá-la em uma molécula menor, aí no processo de quebra, né? Então, isso que conceitua aqui o processo de catabolismo. E os exemplos mais clássicos que a gente pode encontrar aqui seria a quebra do glicogênio em moléculas de glicose e o próprio processo de respiração celular, na qual você pega a molécula de glicose, vai oxidá-la e, consequentemente, a partir disso, você vai ter aí formação de energia, tá bom? Além disso, eu acho que é bacana vocês terem muito bem definido aqui na mente de vocês que quando a gente está pensando em metabolismo energético, ele se assenta e ele tem um respaldo frente também às leis da termodinâmica. A saber-se, as leis da termodinâmica são 2. A primeira lei da termodinâmica nos traz o seguinte: nos processos físicos e químicos, a energia pode ser ganha ou perdida, transferindo-se de um sistema para o outro, mas não pode ser criada nem destruída. Então é aquela velha premissa: na natureza nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma. E a segunda lei da termodinâmica nos traz que a energia inevitavelmente se dissipa, isso aqui nós conceituamos como entropia, que nada mais é do que um processo no qual uma forma utilizável, como por exemplo os fótons de luz ou até mesmo os elétrons, são aí utilizados por uma forma menos utilizável, que é o calor. E dessa premissa aqui, dessas 2 leis, nós podemos inferir que as células necessitam
suprimento constante de energia para aí contrapor todo o sentido do aumento da entropia, realizando o trabalho necessário para manter sua organização celular em pleno funcionamento. Em outras palavras, para facilitar a nossa análise, seria quase que equivalente a pensar que o conjunto de reações metabólicas, isto é, catabolismo e anabolismo, ocorrem sincronamente de maneira a evitar com que haja aí um aumento da desordem do sistema. Então a vida ela acaba contrariando as leis termodinâmicas, porque a gente tem um grau de entropia muito baixo, ou seja, o nosso sistema biológico ele é extremamente organizado, altamente regulado, tá bom? E aqui eu queria já trazer para vocês alguns insights sobre o que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Quando a gente comenta aqui de respiração celular, a premissa que eu quero que vocês entendam é que, peço-lhes perdão aqui pelas motos que estão passando pela rua, espero que não esteja atrapalhando aqui a videoaula. A ideia principal é que nós temos aqui a molécula de glicose na presença de gás oxigênio, que reagindo aí dentro da célula vai liberar gás carbônico e água. Mas muito além disso, eu quero que vocês entendam que esse processo, ele basicamente ele é conceituado aqui como um processo de oxidação, ou seja, a glicose ela vai perder elétrons e hidrogênios aí durante esses processos metabólicos, visando a produção de ATP. E além disso, já tendo aqui por base, o ATP nada mais é do que adenosina trifosfato, que nós vamos comentar mais adiante. Por fim, esses elétrons e hidrogênios que são perdidos aí no processo de quebra da molécula de glicose, eles precisam ser pegos e transportados aí para produzir ATP. E isso se dá por intermédio de duas moléculas aqui, que nós chamaremos de aceptores de elétron ou transportadores de elétrons, que é o NAD e o FAD. Por fim, vale-se aqui destacar que a água ela vai ser originada aqui a partir do gás oxigênio, e esse processo aqui como todo vai acabar liberando gás carbônico. Isso aqui é um breve insight, a gente vai afunilar esses conhecimentos aqui nas próximas aulas, tá bom? Ademais, vale-se aqui nós pontuarmos que a moeda energética, ou a molécula energética, é o ATP. E o ATP nada mais é do que uma molécula de adenina unida a uma molécula de ribose que se liga a 3 grupamentos fosfatos. Então, já de antemão, vocês conseguem inferir que o ATP nada mais é do que um nucleotídeo de RNA trifosfatado, ou seja, apresenta aqui 3 grupamentos fosfatos, tá bom? Além disso, vale se destacar que as ligações entre esses grupamentos fosfatos, meus amores, é justamente o elemento aqui que vai ter a energia armazenada. E quando essas ligações entre esses grupamentos fosfatos são rompidas, há uma liberação aqui cavalar de energia que a célula utiliza aqui para fazer os seus processos metabólicos acontecerem, tá bom? Por fim, o ATP ele é produzido visando aí fornecer energia para que a célula consiga aí fazer todos os seus processos e, consequentemente, conseguir manter-se viva. Além disso, eu quero pontuar que quando a gente pensa na produção de ATP, não é simplesmente fazer ATP para ser armazenado, não. A célula produz ATP para que ela consiga aí realizar todos os seus processos metabólicos, tá bom? Por fim, mas não menos importante, a gente pode ainda inferir que o ATP ele consegue regular todas as atividades metabólicas e o organismo ele consegue armazenar energia a longo prazo porque ele acaba fazendo conversão de carboidratos em lipídios, tá bom? Então, esse processo de armazenamento de energia basicamente se dá através da conversão de carboidratos em lipídios. E por fim, eu quero aqui destacar que as nossas aulas aqui sobre respiração celular é basicamente centrada em pensar como que a energia contida em compostos orgânicos, como a glicose, por exemplo, acabam sendo transformados em ATP para que a célula consiga utilizá-la, tá bom? Além disso, eu queria destacar que, já pensando aí nos processos metabólicos em si, as reações químicas elas são do tipo redox. Para quem não sabe, as reações redox elas consistem nisso daqui. Se você tem perda de elétron numa molécula, ela vai oxidar.
Caso ela receba elétron, ela reduz. E se vocês derem uma olhadinha nesse processo aqui descrito, vocês perceberão que a molécula de nádio ela pode sofrer processo de redução e oxidação. Desse lado aqui, caso vocês percebam, ó, ela recebeu elétrons e, consequentemente, ela está na forma reduzida, né? Ela sofreu um processo de redução. Em contrapartida, essa daqui ela está oxidada porque ela perdeu elétrons, e aqui você já consegue até evidenciar porque ó, tem uma carga positiva aqui no nitrogênio, evidenciando que há um descompasso aí na carga entre prótons e elétrons nessa molécula, tá bom? Então fica aqui a regrinha do Porra para facilitar aqui o macete, e os exemplos que nós conseguimos pontuar aqui sobre reações redox justamente consiste aqui no processo de respiração celular, no qual a glicose ela se oxida, ou seja, ela perde elétrons, então ela é um agente redutor, e o oxigênio ele sofre redução, ou seja, ele recebe elétrons, e ele é chamado aqui de agente oxidante. Caso isso daqui não tenha ficado tão claro a vocês, recomendo que vocês procurem algumas aulinhas sobre processo de óxido-redução, tá bom? Aqui é somente lançar as bases para facilitar a nossa análise posterior. Quando a gente está comentando do processo de respiração celular, ele consiste basicamente em 3 etapas, a saber se são elas a glicólise, que é a primeira na qual acontece aqui o início da quebra, o início da oxidação da molécula de glicose, e ela ocorre no citoplasma, seguida pelo ciclo de Krebs, ou também chamado ciclo do ácido tricarboxílico, que acontece numa porção denominada como matriz mitocondrial, ou seja, esse processo já acontece dentro da mitocôndria, e posteriormente nós temos aqui a cadeia respiratória, que acontece lá nas cristas mitocondriais. Então esse pequeno esboço aqui, ele exemplifica muito bem toda essa série aqui de reações químicas que acontecem. Como havia descrito anteriormente, a glicólise ela acontece a nível de citoplasma, no qual você tem a molécula de glicose sendo convertida em ácido pirúvico, ou comumente denominado como piruvato. O piruvato ele consegue atravessar aqui a membrana da mitocôndria, transformando-se aqui em acetil, e o acetil ele se une com a coenzima A, entra aqui no ciclo de Krebs, e aí, consequentemente, você tem aqui o processo de fosforilação oxidativa que acontece na cadeia respiratória. Esse daqui é um pequeno insight sobre todos esses processos que a gente vai discorrer aí com mais detalhes nas aulas, tá bom? Então, a gente começa agora a nossa análise partindo aqui da glicólise. A glicólise, como eu havia descrito a vocês, ela acontece lá no citoplasma, e por finalidade didática, eu não vou comentar as 10 reações químicas que acontecem na glicose, porque até mesmo não cai aí no exame vestibular e eu acharia dispendioso aí para vocês. A ideia que eu quero que vocês tenham em mente, que quando a gente está pensando aqui na glicólise, ela pode ser subdividida em 4 eventos, a saber se são o primeiro, no qual acontece aqui um processo de dupla fosforilização da molécula de glicose, que é uma hexose, que tem aqui um custo de 2 ATPs. Então, o processo de glicólise ele inicia-se aqui com base no gasto aí de 2 mols de ATP, o que acaba originando uma outra hexose com 2 grupamentos fosfatos. E isso daqui tem uma importância muito bacana para saber-se aqui, pessoal. A gente adiciona fosfato, ou seja, faz uma fosforilização aqui na molécula de glicose, justamente para aprisioná-la dentro aí da célula. Por quê? A gente vai ver mais adiante que existe uma série de transportadores de glicose, chamados de GLUTs, que a gente vai entender o que é, que basicamente eles conseguem carregar a molécula de glicose não fosforilada para dentro da célula. Se eventualmente nós não fosforilássemos aí a molécula de glicose, consequentemente ela seria perdida, ela sairia da célula. Então a gente precisa fazer esse aprisionamento aí dentro da célula. E isso se dá aí mediante um processo de fosforilização, tá bom? O segundo conjunto de reações químicas aqui que acontece na glicólise partem da premissa de você fazer uma clivagem, ou seja, uma quebra dessa hexose
produzindo aqui duas trioses fosforiladas que são interconvertíveis, ou seja, ela consegue se transformar uma noutra. A terceira classe de reações químicas aqui perpassam por um processo de oxidação, a saber se oxidação nada mais é do que perda de elétrons, e um novo processo de fosforilização dessas trioses fosfatos. Dessa vez, por fosfato inorgânico, formando aqui duas moléculas de um intermediário com dois grupamentos fosfatos. E por fim, nós temos aqui a quarta etapa aqui das reações químicas que acontece na glicólise, que basicamente perpassa aqui por um processo de transferência de grupamento fosfato desse intermediário que nós formamos aqui para ADP, formando 4 mols de ATPs e 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Isso daqui, pessoal, é só um insight do que acontece aí ao longo dessas 10 reações que acontecem na glicólise. Então, dando uma olhadinha aqui de outra perspectiva da glicólise, nós podemos já entender que a glicólise ela é uma etapa anaeróbica da respiração celular. A quem não sabe, anaeróbica é a ausência de gás oxigênio, e aqui acontece uma oxidação parcial da glicose, como eu havia comentado anteriormente. Acontece no citoplasma, e aqui a glicose ela é quebrada ao série aqui de 10 reações químicas, formando aqui duas moléculas de piruvato, que é um ácido pirúvico. Uma coisa bacana destacar-se é que a glicose é um açúcar com 6 carbonos e o piruvato é uma molécula com 3 carbonos, tá bom? Além disso, nós podemos ainda enfatizar que o processo de glicólise, você tem aqui 4 mols de ATPs sendo produzidos. No entanto, como havia discorrido anteriormente, nós utilizamos aqui de 2 mols de ATPs, então o nosso saldo aqui é de 2 moléculas de ATPs e 2 NADs H, que a gente vai entender mais adiante do que se trata. Por fim, a gente ainda pode inferir que o NAD H possui a capacidade aqui de fazer a captação de elétrons que são perdidos nesse processo de clivagem da molécula de glicose e também dos íons hidrogênios que são liberados. Então, nesse sentido, toda vez que vocês virem NAD ou FAD, nós chamaremos de transportadores ou também chamados de aceptores de elétrons e hidrogênios da respiração celular, tá bom? Como havia descrito anteriormente, o processo de captação de glicose se dá através aqui de permeases, que são canais proteicos, denominados de GLUTs, do inglês Glucose Transport, tá bom? Então, o que significaria esse GLUT? O GLUT nada mais é do que uma permease que facilita a entrada de glicose aqui para o meio intracelular. Aqui nessa exemplificação, tem-se um modelo esquemático de GLUT1 de eritrócitos, também denominados aqui como hemácias. Além disso, nós podemos inferir também que nós temos aqui 4 classes principais de GLUT. Temos o GLUT1, 2, 3 e 4. A saber se cada um vai ter uma afinidade específica pela glicose. Então, o GLUT1 ele tem uma afinidade extremamente alta e a distribuição dele é ubíqua, ou seja, ele é abundante de células aqui que obtêm energia exclusivamente da glicose. Então, os exemplos clássicos aqui são hemácias e células aqui do cérebro. O GLUT2 tem uma baixa afinidade pela glicose, e aqui nós temos o fígado e as células beta-pancreáticas. O GLUT3 tem uma alta afinidade pela glicose e é o principal transportador de glicose no cérebro. Por fim, tem-se aqui o GLUT4, que tem uma alta afinidade pela glicose, e nós encontramos ele aqui no tecido adiposo e muscular. Vale-se ainda destacar que tem uma questão aqui de sensibilidade à insulina. Esse A aqui é craseado, já peço-lhes perdão, tá bom? Isso daqui é só uma curiosidade. Quando a gente comenta ainda sobre o NAD e o FAD, tem-se aqui a estrutura bioquímica de ambos, eu quero que vocês saibam que o NAD nada mais é do que a nicotinamida adenina dinucleotídeo derivado da niacina, ou seja, essa estrutura aqui, o NAD, é uma estrutura que deriva da vitamina B3, e o FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, é um derivado da riboflavina, que é a vitamina B2. Quando você tem NAD
e FAD, nós falamos que essas são as formas oxidadas. E quando eu tenho NADH e FADH2, nós temos aqui as formas reduzidas. Ou seja, essas receberam elétrons e essas perderam elétrons. Tá bom? Por fim, eu quero aqui destacar a vocês a seguinte pergunta. Por que eu preciso ter 10 reações aí nesse processo de conversão da molécula de glicose em piruvato? Isso não poderia ser feito em menos etapas? E já respondo a vocês. A resposta de um ponto de vista metabólico é que a glicólise é um processo aí central e a maioria das partes intermediárias aí glicolíticas acabam sendo pontos de ramificação aí para outras vias metabólicas. A gente vai ver isso aqui mais adiante. Desse modo, eu quero que vocês já tenham em mente que o metabolismo da glicose ele acaba sendo interseccionado aqui com a de lipídios, de proteínas, de ácidos nucleicos e por aí vai. Então há uma convergência, há uma intersecção aqui entre várias vias metabólicas quando a gente está pensando aqui no metabolismo de carboidratos. Então, ó, dá uma olhadinha nessa figura. Nessa figurinha aqui, vocês podem perceber, não está muito esquemática, mas eu quero que vocês percebam que há vários intermediários aqui na via glicolítica que podem ser produtos finais ou substrato iniciais de outras vias metabólicas. Ó, você tem o glicerol 3-fosfato, que pode estar aqui atrelado com a lipogênese. Você pode ter o piruvato, que é utilizado aqui para alanina, que pode formar proteína, pode formar lactato, pode formar aminoácidos, pode passar aqui pelo processo de lipogênese para formar ácidos graxos. E aqui, ó, o NADPH pode estar associado com a biossíntese de ácidos graxos e colesterol. Você pode ter aqui processo de desintoxicação. Você pode ter aqui as pentoses fosfatos, que está ali atrelados com a formação de nucleotídeos, como DNA e RNA, e por aí vai, tá bom? E por fim, essa é a maravilha aqui do processo da glicólise. E eu quero que vocês entendam que a glicólise acaba sendo aqui um ponto de convergência do catabolismo de glicogênio, amino, disacarídeos e hexoses. Por fim, quero ainda destacar que o produto final aí da glicólise é o piruvato. E além disso, a depender da concentração de gás de oxigênio, ele pode ter alguns destinos diferentes. Quando há a presença de gás oxigênio, o piruvato vai ser transportado para a matriz da mitocôndria e aqui nós temos prosseguimento ao processo de respiração aeróbica. Por fim, se não há gás oxigênio, o piruvato ele acaba se transformando em ácido lático ou etanol e aqui nós temos o processo de respiração anaeróbica ou comumente conhecido aí por vocês como fermentação. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula. Se vocês puderem dar um like, compartilhar e comentar, eu fico extremamente feliz. Peço-lhes perdão aí pelos inconvenientes de barulho na rua, mas espero que a aula tenha ajudado. E novamente a moto está passando fazendo barulho total. Beleza? Um beijão e até a nossa próxima aula. Fui. Tchau, tchau.